de 7. Ok? Agora, raiz sexta de 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de cúbica de 2. Vamos focar-nos primeiro na multiplicação. Eu não tenho índice nenhum igual. Então vou transformá-los todos. O índice aqui é 2 e o índice ali é 3. Qual é que é o índice mais fácil de atingir? É o índice 6. Portanto, vou transformar a raiz de 2 em raiz de índice 6 e a raiz de 3 em raiz de índice 6. Portanto, fica uma raiz sexta de índice 6. Peço desculpa, raiz de índice 6 de 6. Vezes, aqui o que eu faço é multiplico o meu índice da raiz por 3 para obter 6. Mas para eu multiplicar o índice por 3 tenho de ter 2 ao cubo. Vezes, e aqui vou fazer os passos todos, fica 3 vezes 2 sobre 2 elevado a 2, o que me dá raiz sexta de 2 ao quadrado. Ok. Menos raiz sexta de 3 sobre 2. Agora, já tenho o mesmo índice, portanto posso multiplicar as raízes todas. Eu sei que 6 é 2 vezes 3, era o que eu vos dizia, dá sempre jeito de simplificar estas expressões em exercícios deste género, com raízes. Portanto, 6 é 2 vezes 3, isto era se eu resolvesse dividir por 2 dá 3, 3 dá 1, 6 igual a 2 vezes 3, acho que esta parte é óbvia. Então fico com 2 vezes 3 vezes 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, menos raiz sexta de 3 sobre 2. Agora, eu tenho ali vários 2 a multiplicar, aqui o 2 está com a expoente 1, fica as mesmas bases são dos expoentes, 1 mais 3 mais 2 dá 6. Aqui, peço desculpa, disse 6. Fico com raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 3 menos raiz sexta de 3 sobre 2. Okay? É equivalente. Faço o mesmo que fiz no último exercício, separo as raízes, uma raiz, e transformo em duas. Fico com raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes raiz sexta de 3 menos raiz sexta de 3 sobre 2. Isto é igual a 2 raiz sexta de 3 menos raiz sexta de 3 sobre 2. Coloco com os mesmos denominadores, fica 4 sobre 2. 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá-me 3 sobre 2. 3 mais raiz sexta de 3. Ok. Passando agora ao próximo exercício, ficamos com raiz cúbica de 4 vezes raiz de 2. Não tenho o mesmo índice, vou transformar no mesmo índice, e ainda por cima o meu denominador está com o índice 6, portanto mais fácil seria transformar tudo com o índice 6. E aqui deste lado, se repararem bem, eu tenho um caso notável. Já vamos resolver. Aqui, portanto, à esquerda do menos, vou transformar tudo, como disse, em raiz de índice 6. Fica 4 ao quadrado vezes raiz de índice 6 de 2 ao cubo sobre raiz sexta de 2 menos, e agora o caso notável, atenção, eu tenho que pôr sempre estes parênteses, é muito importante porque eu tenho aqui um menos que vai alterar os sinais todos da direita. Se eu não meto os parênteses, se enganam, e eu enganei-me na primeira vez que resolvi isto, portanto, a sério, metam em parênteses. Vou fazer, portanto, a menos b vezes a mais b, fica a quadrado menos b quadrado, 2 ao quadrado 4, menos raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. Isto é igual a, ali vou, se tenho o mesmo índice, posso pôr tudo sobre uma mesma raiz, fica raiz sexta de 4 ao quadrado vezes 2 elevado a 3 sobre 2, menos, e ali 4 menos 5 dá menos 1, portanto menos menos 1. Ok. Agora, vou simplificar a minha raiz de índice 6, 4 ao quadrado, 4 é 2, portanto 4 é igual a 2 elevado a 2, portanto 4 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 ao quadrado, o que fico 2 elevado a 4. Portanto, fico com 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 é 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 1. Portanto, é uma subtração de potências, tenho a mesma base, subtraio os expoentes, fico com 2 elevado a 6 menos, ou já posso pôr mais 1, fico com 2 mais 1, que é igual a 3. Próximo exercício. Raiz cúbica de 2 vezes raiz de 3. O mais fácil aqui
é simplificar. O mais fácil é simplificar, pois, normalmente é o mais fácil. Mas o que eu quero dizer o mais fácil é separar as raízes. Eu posso transformar isto em raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica da raiz de 3. Okay? Simplesmente, se eu tenho lá dentro da raiz a multiplicar, posso separar em duas raízes com o mesmo índice a multiplicar as raízes. Fica vezes raiz de 3 vezes raiz cúbica de 3. E posso já resolver este caso notável. É o primeiro ao quadrado, portanto, raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 vezes raiz cúbica de 2, mais 1, porque é o segundo ao quadrado. Okay? Agora, olhando aqui para a esquerda, antes do sinal menos, eu tenho uma raiz de índice 3, uma raiz de índice 6, uma raiz... Pronto, já estou a fazer a multiplicação lá dentro dos índices da raiz, a transformar numa só. Uma raiz de índice 3, uma raiz de índice 6, uma raiz de índice 2 e uma raiz de índice 3. Portanto, mais fácil transformar em raiz de índice 6. Isto fica 2 ao quadrado vezes raiz de índice 6 de 3 vezes raiz de índice 6 de 3 ao cubo vezes raiz de índice 6 de 3 ao quadrado. Menos, posso já alterar os sinais todos, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esta multiplicação de fatores vai-me dar um valor negativo, com o menos anterior fica positivo. 2 raiz cúbica de 2 menos 1. Ok, isto é igual a raiz sexta de 2 ao quadrado. Como eu tenho o mesmo índice, posso multiplicar todos os valores que estão dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado, menos raiz cúbica de 2 ao quadrado mais 2 raiz cúbica de 2 menos 1. Portanto, eu vi que isto tudo fica raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 6. Simplifico e torno em duas raízes. Corta. Fica raiz sexta de 2 elevado a 2 vezes 3. Que é igual a 3 raiz sexta de 2 elevado a 2. Portanto, fica 3 raiz sexta de 2 ao quadrado menos raiz cúbica de 2 ao quadrado mais 2 raiz cúbica de 2 menos 1. Tenho índices diferentes. O que é que eu faço? Transformo tudo no mesmo índice. É sempre a prioridade, esteja a multiplicar, a dividir, a somar ou a subtrair. Tem de estar sempre tudo com o mesmo índice para eu trabalhar com as raízes. Então vou transformar tudo em índice 6, porque tenho um índice 6 e índices 3. O mais fácil é transformar em índice 6. Neste não mexo, fica assim, menos, portanto, raiz sexta de 2 ao quarta, multiplico o índice, multiplico o expoente, multiplico o índice por 2 para dar 6, multiplico o expoente por 2, porque multipliquei o índice por 2, mais 2 raiz sexta de 2 ao quadrado, menos 1. Portanto, não consigo mexer aqui, porque estou a subtrair e o valor dentro desta raiz é diferente das outras duas raízes. Contudo, eu tenho aqui uma raiz sexta de 2 ao quadrado e uma raiz sexta de 2 ao quadrado. Portanto, posso mexer nos seus coeficientes, ou seja, os valores que estão antes a multiplicar. Portanto, posso fazer 3 raiz sexta de 2 ao quadrado mais 2 raiz sexta de 2 ao quadrado, que me dá 5 raiz sexta de 2 ao quadrado. E coloco o resto. Menos raiz sexta de 2 à quarta menos 1. Posso, agora, se eu já cheguei à minha parte final, eu já percebi que não posso fazer mais nada, eu olho para os meus expoentes, para as minhas raízes, e percebo que as posso simplificar, porque eu tenho raiz sexta 2 ao quadrado e raiz sexta 2 à quarta. Eu posso transformar isto em raiz de 5 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 1, que é igual a 5 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 4 menos 1. Isto porquê? Porque se eu posso multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo valor, significa que também os posso dividir pelo mesmo valor. Porquê? Porque se eu posso multiplicar por 1/2, isto é dividir por 2. Portanto, aqui no 5 raiz sexta de 2 ao quadrado,
multipliquei o índice por 1/2, multipliquei o expoente por 1/2, fiquei com raiz cúbica de 2 elevado a 1. E o mesmo aconteceu à direita. Agora, um último exercício. No enunciado dizia seja x maior que 0. Foi algo que eu não coloquei aqui ao início. Tem uma certa importância ao longo do exercício, já vão perceber porquê. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu olho para a minha expressão inicial e eu percebo algumas coisas. Eu não posso separar as raízes. Eu não posso dizer que isto é igual a raiz de 1 mais raiz da raiz de 4x² mais 4x ao cubo mais x à quarta. Não o posso fazer porque, como demonstrei inicialmente com algumas das propriedades, se eu tiver, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, isto é diferente de raiz de 5. Portanto, eu não posso dizer que raiz de 2 mais 3 seja igual à raiz de 2 mais a raiz de 3. Ok? É diferente. Pronto, então nesse caso eu também não posso afirmar, não posso separar as duas raízes ali em cima. Portanto, percebo-me que a única coisa que eu posso fazer, neste caso, é colocar o x em evidência. Se eu colocar o x² em evidência, eu fico com 1 mais x², 4 mais 4x mais x². Ok, isto vem aqui até ao fim. E se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, uma multiplicação sim, posso separar as raízes. Fica raiz de x² vezes a raiz de isto. É um caso notável. Portanto, x² mais 4x mais 4 é o caso notável x mais 2 ao quadrado. Ok? Agora, raiz de 1 mais o quadrado corta com o índice da raiz, só que se eu tiver x ao quadrado, o valor vai ficar positivo, e se eu tenho a raiz de um valor positivo, será também um valor positivo. Agora, o meu x pode ser negativo, não é? O x pode ser negativo. Portanto, se eu digo que isto é igual a x, eu estou a dizer que o resultado final desta conta também pode ser negativo. Eu teria a dizer que x é maior que 0, num caso normal. Agora, o que acontece é que eles apresentam uma restrição no enunciado, dizem que x é maior que 0. Portanto, eu não necessito do meu módulo porque o x é sempre positivo. Num caso normal, eu teria de colocar módulo de x. Agora não, agora posso apenas colocar x, porque já sei que o meu x é positivo. Vezes, e acontece o mesmo ali, corto o quadrado com o índice da raiz e não preciso de colocar o módulo. Agora faço a distributiva do x, fica 1 mais x² mais 2x, e volto a perceber-me que aqui tenho um caso notável, x mais 1 ao quadrado. Portanto, corto outra vez o índice da raiz com o expoente e fico com o meu resultado final, x mais 1.